Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Valteir Casati e eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente comentar um pouco do que a gente estudou durante a semana. Só lembrando que eu não vou trazer aqui todos os elementos para que a gente possa compreender a questão social, até porque o vídeo tem que ser bem curtinho, assim, não dá para a gente fazer um vídeo longo e por aí vai. Então, eu trago aqui alguns elementos para que a gente possa entender e compreender o conteúdo da semana que a gente focou aí nos nossos estudos, tá? E aí eu queria fazer a primeira pergunta. Todo o nosso material, fiquem vocês sabendo, que ele vai ser estruturado por questões, tá? Até porque na prova de concurso, o que de fato vai acontecer é requisições, né, por meio ali de questões relacionadas à temática que a gente vem estudando aqui ao longo do tempo. Tá? Então, eu trago aqui um texto que sintetiza muito bem o que seria a origem da questão social. Vamos lá? A questão social ela tem como sua origem na Revolução Industrial. Primeiro ponto, a origem da questão social está relacionada à Revolução Industrial. Quando o trabalho anteriormente artesanal, então nós tínhamos um trabalho que era anteriormente artesanal, tá? Foi perdendo seu espaço e sendo substituído pela máquina, pela produção capitalista, culminando assim no surgimento do operariado e da burguesia. A partir daí, ela se fundamentou e resultou dos conflitos entre o capital e o trabalho. Então, se vir na sua prova questões relacionadas à questão social, onde a banca requisita a origem da questão social, é claro que você vai ter toda a segurança e certeza de resolver uma questão desse nível, porque você vai identificar, né, você vai ter condições de responder que a questão social teve a sua origem aonde? Na Revolução Industrial. Que o fundamento, tá? Que o fundamento da questão social é resultado dos conflitos, ou seja, vários conflitos existentes aí entre o capital e o trabalho. É a partir da relação entre o capital e o trabalho é que nós vamos ter a questão social. Ok? A gênese da questão social na sociedade burguesa deriva do caráter coletivo da produção, certo? Contrastando com a apropriação privada da propriedade da própria atividade humana. Então, o que é que nós vamos ter aqui, né? Como gênese, como informação elementar para compreender a gênese, o surgimento da questão social. Nós vamos ter que a questão social ela deriva do caráter de produção coletiva, só que uma apropriação privada. Ou seja, nós vamos ter vários trabalhadores, nós vamos ter toda a sociedade, né, ali trabalhando, só que a riqueza que é produzida por esses trabalhadores, por essa classe trabalhadora, ela é apropriada por um determinado grupo, né, que a gente chama de burguesia. Essa relação, tá, esse caráter coletivo de riqueza é que vai gerar as múltiplas, né? Por que não dizer gerar a questão social? É aí que está a gênese da questão social. Então, outro elemento para que a gente possa entender aí o surgimento da questão social. Mas, de fato, o que é questão social? Olha, conforme a autora, tá? E aí quem fala isso é Yamamoto, ela vai dizer o seguinte: a questão social deve ser aprendida como um conjunto de expressão da desigualdade da sociedade capitalista madura, que tem outra raiz, que é a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da associação, de uma sociedade, desculpa. Então, a questão social é exatamente isso, tá? Ela é aprendida como um conjunto de expressões
de desigualdade social que surge a partir da relação capital versus trabalho, ok? Essa autora que eu estava mencionando, que no caso é Yamamoto, ela diz o seguinte: expressão de desigualdades, tá? Que está aqui linkada aqui. Expressão de desigualdades econômicas, políticas e culturais originária, tá, da relação antagônica, ou seja, uma relação conflituosa entre o capital e o trabalho, que tem a raiz comum. Qual é a raiz comum da questão social aí, colocada por Yamamoto? Produção social e a apropriação privada. Isso vai resultar em quê? Em desigualdades, em expressões, tá? Em expressões de desigualdades econômicas, desemprego, tá? Desigualdade na política, desigualdade no acesso à cultura, tá? Então tudo isso vai provocar impacto à classe trabalhadora, essa produção social e apropriação privada dos recursos, ok? Ou seja, da riqueza. Então, se alguém perguntar quais são os fundamentos da questão social para você, nós temos que ter em mente que os fundamentos, e aí eu vou orientar vocês a, quem sabe, gravar a voz de vocês em um gravador e ficar ouvindo isso até vocês decorarem, tá? Olha só, os fundamentos da questão social é: a miséria cresce da mesma medida em que cresce o processo de acumulação do capital. Quanto mais nós vamos ter a acumulação de capital, quanto mais uma classe ficar mais rica, tá? Acumular mais e mais, no outro lado a miséria vai crescer na mesma proporção. Isso são os fundamentos da questão social. Outra coisa, exploração da força de trabalho na perspectiva de criação da mais-valia, tá? Ou seja, um dos fundamentos da questão social é a exploração do trabalho, é a extração da mais-valia a qualquer custo. Outro processo, a alienação. Se eu perguntar para você agora, escolha um dos fundamentos da questão social. Então, um dos fundamentos, tá, seria a alienação. Ou seja, nós estamos falando de um trabalhador que trabalha, que produz e que a ele é extraído a mais-valia do seu trabalho e ele não reconhece isso. Ou seja, ele não reconhece a riqueza que é socialmente produzida. Ele está tão alienado ali ao processo que ele não reconhece. Esse seria um exemplo bem simplista do processo de alienação. Desigualdades entre as classes, lutas de classe, contradição do capital versus trabalho. Todos esses elementos são elementos que fundam a questão social. A alienação, a desigualdade entre a classe, as lutas de classe, a contradição entre o capital e o trabalho e esse descompasso aí entre crescimento da acumulação do capital e o crescimento da miséria, ok? Esses seriam os fundamentos que estão por trás aí da questão social. E aí eu pergunto para você, quais são as múltiplas expressões da questão social? Ainda conforme Yamamoto, ela diz o seguinte: olha, a questão social expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais mediatizadas por disparidades das relações de gênero, características étnicas raciais e formações regionais. Então, se a gente for analisar numa perspectiva da nossa realidade, tá? Realidade do Nordeste, nós vamos ter, tá? Por que não analisar na perspectiva do Brasil? Nós vamos ter algumas regiões, tá? E a Josiane, que escreve o livro Questão Social, ela vai abordar isso de forma mais elementar, de forma mais com mais elementos para que a gente possa entender essa questão dessas expressões da questão social, tá? Então nós vamos ver que algumas regiões, tá,
o Estado brasileiro, na verdade o Estado não, na verdade o capital possibilitou ali crescimento. Por exemplo, a região Nordeste não foi industrializada, ela serviu ao longo de muito tempo para produção da monocultura, ou seja, produção de alimentos para o pessoal lá do Sul e Sudeste, tá? Então, assim, por quê? Porque havia ali um interesse. Nós vamos ver as desigualdades econômicas como fortíssimos, como forte elemento para que a gente possa entender, né? As pessoas sem acesso à cultura, sem acesso a serviços, ou seja, sem acesso a emprego, sem acesso ao trabalho. Então, tudo isso são expressões da questão social, tá bom? A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo o seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. Então, a questão social ela é entendida como um processo também de formação e desenvolvimento da classe operária. É a partir do momento que a classe operária reconhece essas múltiplas expressões, ela vai em busca, tá? Ela se manifesta e vai em busca de exigir o reconhecimento como classe por parte do empresariado. Então, até aqui a gente começa a entender a questão social não apenas como um conceito fechado, mas um conceito que tem múltiplos elementos. A questão social também é expressões no processo de formação e desenvolvimento. Ela faz parte do processo de desenvolvimento da classe operária, tá? Então vamos lá. Então o que não é questão social? Desemprego. Se na sua prova tivesse assim, olha, selecione aqui uma questão social. Aí você vai ver lá desemprego, problemas sociais, pobreza e miséria, exclusão social, estranhamento do trabalhador em relação à sua atividade de trabalho, desajuste dos indivíduos inadaptáveis ao modo de produção capitalista. Então aqui nós temos aqui alguns elementos. Talvez você, se tivesse essas opções aí, você ia se confundir um pouco, né? Por exemplo, com essa palavra desajuste, estranhamento e tal. Mas desemprego não é questão social? Olha, gente, a gente precisa ter clareza do que é questão social e do que é a expressão da questão social. Primeiro, as expressões da questão social, ela forma a questão social. Ela forma o todo, tá? Então, desemprego, ela não é considerada a questão social, porque a questão social, ela é um conjunto de expressão e não uma só expressão. Então, logo, desemprego, problemas sociais, pobreza e miséria, elas são expressões da questão social e não a questão social, porque a questão social é muito mais ampla. Bem, o que é questão social para os principais autores, né, do serviço social? Eu vou fazer aqui uma breve leitura para que a gente possa compreender o que seria aí de fato questão social, e à medida que eu sentir necessidade de fazer algum comentário, eu irei fazer. Olha, o cerne da questão social, Fraga vai dizer que o cerne da questão social está enraizado no conflito entre o capital versus o trabalho, suscitado entre a compra, os detentores dos meios de produção e a venda da força de trabalho. Ou seja, o cerne, a origem da questão, para Fraga, da questão social, ela está ali,
a relação entre o trabalho e o capital, entre os que são detentores dos meios de produção e aqueles que têm ali a força de trabalho, que são os trabalhadores, que geram manifestações e expressões. Essa relação aí, ela gera manifestações e expressões. Essas manifestações e expressões, por sua vez, são subdivididas entre a geração de desigualdades, a saber, olha só como Fraga ele vai trazer elementos para explicar melhor o que seria a questão social. Desemprego, exploração, analfabetismo, fome, pobreza, entre outras formas de exclusão e segregação social que constituem as demandas de trabalho dos assistentes sociais. Também se expressa pelas diferentes formas de rebeldia e resistência, todas as maneiras encontradas pelos sujeitos para se opor e resistir às desigualdades, como por exemplo, concílios de direitos, sindicatos, políticas, associações, programas e projetos. Então você tem que ter em mente, tá, que, por exemplo, se lhe questionarem o que é que Braga diz a respeito da questão social, aí a gente vai ter esse conceito. Diga-se de passagem, um conceito muito claro para que a gente possa entender o que seria a questão social, tá? Segundo Yamamoto e Carvalho, ela vai dizer o seguinte, já na perspectiva de Yamamoto e Carvalho, ela vai dizer: a questão social nada mais é do que as expressões que se deram à formação, o desenvolvimento e a entrada da classe operária no cenário político. Ou seja, a questão social, ela só vai ter ali o seu reconhecimento quando a classe operária, tá? A classe operária entra no cenário político, buscando se fazer reconhecer como classe pelo Estado e pelo empresariado. São as contradições entre a classe operária e a burguesia em que a primeira luta por intervenções que vão muito além da caridade e da expressão. Então, a questão social, aí, o que a gente tem de leitura aí importante entre linhas aí? É que nós vamos ter um Estado e um empresariado que não reconhece as expressões da questão social. Nós não vamos ter aí, bem no início, década de 1930, 1940, tá? Antes de 1930, aliás, nós não iremos ter um Estado que reconhece a questão social, tá? E aí o que acontece? Essa classe operária, ela busca no cenário político o reconhecimento dessas expressões que por sinal, elas surgem de quê? Da relação entre o capital e o trabalho, ok? Vamos lá. Santos vai dizer o seguinte: entender a questão social é, de um lado, considerar a exploração do trabalho pelo capital e, de outro, as lutas sociais protagonizadas pelos trabalhadores, tá? Santos vai dizer isso. E organizadas em face dessa premissa central. Qual é a premissa central? Produção e reprodução do capitalismo. O cerne, tá? A gênese da questão social está centralizada aí, na produção e reprodução do capitalismo. Conjugadas, essas premissas derivam em expressões diversificadas da questão social, em face das quais cabe sempre o processo de investigação a fim de caracterizá-la enquanto unidade da diversidade. Ou seja, devemos nos esforçar como categoria para apontar as características e formas de ser de cada expressão da questão social, enquanto fenômeno singular e ao mesmo tempo universal, cujo fundamento comum é dada pela centralidade
do trabalho na constituição da vida social. Então Santos ele traz um outro elemento importante para deixar ainda mais claro o que é que seria a questão social. Todos os autores aqui concordam, estão na mesma linha de que a gênese da questão social está relacionada à exploração do trabalho. Algumas considerações finais. A questão social por si só não funda o serviço social. Então que fique bem claro para nós que a questão social, ela não, por si só, ela não tem elementos suficientes para ela só fundar o serviço social. Então se tiver uma questão dizendo, a questão social funda o serviço social, não, ela por si só ela não funda o serviço social, mas analise bem a questão. Esta profissão só se institucionaliza enquanto tal quando a gênese da questão social passa a ser reconhecida pelo Estado monopolista como um problema a ser gerenciado pela via das políticas públicas. Então, outra informação que nós vamos ter aqui é que nós temos primeiro o surgimento da questão social, que essa profissão ela vai se institucionalizar a partir do momento que o Estado reconhece a questão social como um problema a ser gerenciado por via das políticas públicas, tá? Então, dito de outro modo, é quando o Estado se amplia nos termos de Gramsci, via promoção de serviços sociais, que o serviço social passa a ser inserido na divisão social do trabalho. Até o reconhecimento, até essa demora do Estado reconhecer, tá? Reconhecer a questão social como um problema a ser enfrentado pela via das políticas públicas, não se tinha aí o serviço social na divisão do trabalho, o serviço social como um trabalho técnico, ok? Por fim, a questão social não é objetivo exclusivo de intervenção do assistente social. Outro ponto interessante, ao seu lado, outros profissionais intervêm da mesma forma, haja vista as suas diversas manifestações, extrapolando o campo privativo do serviço social. O que é que eu quero dizer aqui? Que se vinha uma questão dizendo, olha, a questão social é objeto exclusivo de intervenção do assistente social, de forma alguma. Essas expressões da questão social, elas são trabalhadas por outros profissionais, advogados, psicólogos, pedagogos, outros profissionais são convidados a realizar intervenções junto às manifestações da questão social. E aí eu vou fazer algumas recomendações fora o texto que eu já tenho colocado. O livro de Yamamoto, Serviço Social na Contemporaneidade, Trabalho e Formação Profissional. Aí você vai ler aí a primeira parte do primeiro capítulo. Serviço Social também da Yamamoto, Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, Capital Financeiro, Trabalho e Questão Social. Leia aí a página da página 155 até a página 171. Montano, né? Carlos Montano. Terceiro setor e a questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. Leia a partir da página 186 até a página 200. Com isso, eu espero que você tenha compreendido a raiz fundante da questão social, tá? Que você saiba definir o que é expressão da questão social. Espero que você tenha entendido aí que diversos autores falam, né, de diversos formatos, de diversa forma, mas os autores apresentados, eles ali têm certa afinidades quando eles apontam que a questão social, o seu resultado advém nada mais do que da relação entre o capital e o trabalho, tá bom? E espero ter contribuído, tá, com o grupo. Abraço e até semana que vem, onde a gente vai falar sobre políticas
sociais. Lembrando que quando fechar esse módulo, a gente vem novamente com questão social. Aí a gente vai trabalhar a questão social no Brasil, questão social, quem sabe, na Europa, questão social e as políticas sociais, e questão social e neoliberalismo. São assuntos que também chamam a nossa atenção, porque também caem em provas. Mas para início de conversa, é isso por hoje. Abraço e até o nosso próximo encontro.